Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o WhatsBest no Excel. E estamos aqui com mais um modelo de alocação de funcionários. E tem uma coisa que chega a ser engraçada, que é o seguinte: esse modelo aqui lembra o modelo de corte que nós vimos anteriormente. Mas não se preocupe, porque a gente não vai cortar ninguém aqui, tá bom? Bom, vamos ver então como que esse modelo funciona. Lembrando que no vídeo anterior nós já vimos como que funcionava outro tipo de modelo de alocação de funcionários, ou seja, designar em qual turno o funcionário vai trabalhar, e esse modelo aqui é um tanto quanto parecido. Ele aqui foi separado em duas partes, esse modelo. Tem a parte 1 e a parte 2. Agora a gente vai ver a parte 1 e no próximo vídeo a gente vai ver a parte 2. Então, vamos ver como que esse problema aqui funciona. Bom, então determinada empresa observou o seguinte: eu vou contratar funcionários. E eu posso contratar funcionários fixos assim, ou funcionários esporádicos, que eu contrato o dia que eu quiser. E aí, tem esses dois tipos de funcionário. Os funcionários que trabalham, que são os funcionários fixos, a regra que a empresa definiu é o seguinte: a cada 2 semanas, ou seja, num período de 14 dias, a pessoa tem que trabalhar durante 10 dias. Então, ela pode trabalhar de qualquer forma que ela quiser, desde que ela trabalhe 10 dias e folgue 4. Por quê? Porque 10 mais 4 dá igual a 14, que são 2 semanas, 7 mais 7, 14. E existem os funcionários que ela pode contratar esporadicamente. E aí, ela contrata um dia que ela quiser. Obviamente que existe uma diferença de preço do que você já contrata de um período grande, de 14 dias, e do funcionário que você contrata diário. O funcionário que você contrata por dia custa $160. Já o funcionário que trabalha durante esse período dos 14 dias vai custar 120 por dia. Bom, isso acontece, é óbvio porque isso acontece, né? Porque você, quando tem um funcionário já fixo, ele vai ser mais barato do que você contratar uma pessoa esporadicamente para trabalhar um dia somente. Bom, então tem essa diferença aqui de $40 e são os dias, nós temos aqui os dias da semana. Então nós temos aqui a primeira semana e a segunda semana. O bom dessa empresa é que ela permite uma certa flexibilidade. Então, você não precisa trabalhar nos mesmos dias que você trabalhou na primeira semana, na segunda semana. Então, ao invés de considerar o período somente uma semana vezes 2, não. Ela considera as 2 semanas já sendo corridas, assim. E aí, a própria empresa já formou os padrões de alocação de designação dos funcionários. Então, olha só, ela fez aqui 12 padrões, na realidade, ela fez 10 padrões, tá bom? Esses dois últimos aqui estão em branco, que a gente pode, se quiser, formar aqui nossa própria alocação. Então, por exemplo, no padrão do tipo 1, a pessoa vai trabalhar no domingo, ela folga na segunda, trabalha na terça, quarta, quinta, sexta, folga no sábado e no domingo, aí vai trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, folga na sexta e trabalha no sábado. Então, por exemplo, ó, na primeira sexta-feira, ela trabalhou. Já na segunda sexta-feira, ela não trabalhou. E a empresa aqui montou 10 tipos diferentes. Ela fez aqui, todos estão trabalhando 10 dias, como a gente pode ver aqui nessa soma, ele está somando. Então, todos os funcionários estão trabalhando 10 dias e estão folgando 4 dias. Só que diferente um do outro. A gente pode ver aqui que a diferença, por exemplo, do padrão 1 do padrão 2 é somente aqui, ó. No padrão 1, ele trabalha na segunda, quinta e folga na segunda, sexta. Já no padrão do tipo 2, ele folga na segunda, quinta e trabalha na segunda, sexta. E aí, aqui existem os mais diversos tipos de alocações. Bom, aqui você pode usar sua criatividade. Usar sua criatividade desde que a empresa permita aquele formato, aqueles padrões de alocação dos funcionários. E assim como nós vimos no modelo anterior, a empresa demanda que determinados dias tenham determinadas quantidades de funcionários. Então, a demanda aqui é a seguinte: no domingo e no sábado, a empresa determina que tenha 6 funcionários, pelo menos 6. E nos outros dias, ou seja, nos dias da semana, precisa ter 8 funcionários. E isso segue aqui para as 2 semanas. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que eu vou colocar um funcionário no padrão 1 aqui.
automaticamente eu vou ter aqui um funcionário trabalhando nesses dias. Se eu tivesse, por exemplo, 8 funcionários no padrão do tipo 1, eu iria cumprir uma restrição que eu cumpri, aqui depois mais 4, então não cumpri 2, e aqui também não cumpri 2 e cumpri com todas as outras. Então, eu não posso ter somente 8 funcionários no padrão do tipo 1. Eu vou ter que intercalar aqui para que, no final das contas, eu tenha essas quantidades daqui. Bom, aí aqui a gente consegue já perceber algumas coisas. Olha só, se eu somar isso daqui, vamos somar isso aqui e ver o que acontece? Eu vou somar isso aqui, que são a quantidade de turnos assim que eu tenho que ter no período de 2 semanas. Observe que deu 104. E eu sei que cada funcionário pode trabalhar durante 10 dias. Então, eu tenho que atender essa essa demanda de trabalho de 104 dias e cada funcionário trabalha 10 dias. Então, quantos funcionários eu tenho que ter para cumprir com essa força de trabalho? Bom, se eu pegar 4 e dividisse por 10, eu teria aqui que eu precisaria ter 10 funcionários, 4. Mas é impossível eu ter 10 funcionários, 4. Por isso que é interessante de eu colocar aqui esses funcionários reservas, porque aí esse funcionário quebrado que eu teria, na realidade vai ser atendido pelo funcionário que vai trabalhar especificamente naquele dia. Então, primeiro a gente vai rodar o modelo sem considerar os funcionários aqui que podem trabalhar somente o dia, vamos considerar somente os padrões que nós criamos aqui do 1 ao 10. Bom, eu vou solucionar aqui o modelo, what's best, solucionar, olha só, cliquei para solucionar, ele solucionou. Então, olha só, quantos funcionários ele teve que contratar? Ele teve que contratar 12 funcionários. Então, não bastou arredondar para 11, ele teve que colocar um a mais. A gente pode conferir, somando isso daqui, ó, 2 mais 4, 6 mais 2, 8 mais 2, 10 mais 2, 12. Então, nós temos 12 funcionários aqui alocados. Com isso, como eu tenho, logicamente, 12 funcionários, 12 vezes 120 vezes 10, porque cada um vai trabalhar 10 dias e por dia ele ganha 120, dá igual a 14.400. Olha só o que acontece aqui. Tem dias que eu tenho exatamente a quantidade que eu preciso no domingo aqui e no sábado. Já outros dias, olha só, aqui eu tenho 12 funcionários, sendo que eu precisava somente de 8. Então, agora, vamos permitir que tenha esses funcionários esporádicos. Para isso, basta selecionar, então, essa matriz daqui e apertar aqui no botão Make Adjustable. Cliquei. Agora a gente vai clicar para selecionar novamente. Cliquei para selecionar. E olha só que interessante. Então, agora, ele vai contratar 10 funcionários. A gente pode ver, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 5, 10. Que é o que tem aqui, ó. Ele contratou 10 funcionários. E ele contratou 2 funcionários que vão trabalhar especificamente, a gente pode ver aqui, ó, que eles vão trabalhar no primeiro sábado e no primeiro domingo aqui. Com isso, a gente cumpre com essas restrições, olha só, exatamente aqui, conforme já era esperado, e reduzimos bastante o nosso custo aqui, ó. Foi para 12.640. Então, olha só que interessante. Aqui, então, lembra que a gente precisava de 10,4? E a gente atingiu isso. Por quê? A gente tem 10 aqui, porque ele pega a quantidade de funcionários que nós contratamos, divide pelo total de dias que esses funcionários trabalham, e ele faz a mesma lógica aqui, ó. Ele pega esses funcionários esporádicos e divide por 10. Com isso, a gente chega exatamente no 10,4. Então, aqui a gente não quebra o funcionário, a gente simplesmente pega um funcionário esporádico para cumprir essa falta de configuração que nós tínhamos para atender o problema aqui que nós temos. Outra forma de resolver esse problema, às vezes sem contratar mais funcionários desse tipo aqui, seria oferecer outros padrões que colocam mais funcionários para trabalhar nesse dia. A gente pode ver aqui que nos 4 primeiros padrões e nos 2 últimos, os funcionários não trabalham, né? Eles folgam nesses dias. Então, talvez se a gente colocasse outros modelos de configuração aqui, no 11 e no 12, com os funcionários trabalhando aqui nesses dias, nós poderíamos também chegar numa resposta tão boa quanto essa. Bom, então nesse vídeo a gente descobriu quantos funcionários devem trabalhar em cada um dos padrões aqui, e no próximo modelo a gente vai fazer o que a gente fez no modelo anterior, que a gente viu qual que era a preferência dos funcionários
e alocar eles justamente nos dias que eles preferem. Na realidade, no próximo modelo, ele desconsidera aqui os funcionários que podem ser contratados esporadicamente. Então, a gente pode até remover aqui, selecionar o modelo novamente, e a gente vai ver aqui no próximo vídeo, a gente vai alocar os funcionários dessa forma aqui. A gente vai alocar 12 funcionários, considerando a preferência que eles têm. Bom, isso aqui é bem interessante. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontra.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!